As aulas começaram e com elas vem o quê? Ansiedade, tristeza. Brincadeira. Ou não. Se eu não tenho meta nenhuma, qualquer lugar serve. Chore que não vai acontecer. E que a gente age com sagacidade. E eles sempre falavam isso e eu não fazia, né? Aluna nota 10. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim contar pra você, estudante, hábitos pra você colocar em prática ou dicas, enfim, em geral, pra você colocar em prática nesse ano letivo. Não é fácil ser estudante, às vezes as pessoas falam, você só estuda. Mas não é só estudo, é um negócio difícil pra caramba, você tem que estudar um monte de matéria, aprender um monte de coisa, passar em prova. É uma loucura, mas você pode viver o seu ano letivo da melhor forma possível e eu quero muito te ajudar nisso, então vem comigo que é sucesso. Eu já falei demais, vamos começar o vídeo de hoje. Eu sou a Mariana Guena, lá do @guenavila no Instagram. Se você não me segue, pode ir lá me seguir, que lá eu também compartilho várias dicas legais. E aqui no canal eu compartilho sobre propósito, sobre rotina, organização, tudo isso que envolve viver a vida real da melhor forma possível. Então, continua me acompanhando, que eu tenho certeza que você vai gostar desse canal. A primeira dica que eu tenho pra te dar é você fazer o seu devocional de manhã. Mariana, o que é devocional? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo pra vocês sobre como eu faço meu devocional e falo sobre alguns mitos do devocional que as pessoas às vezes ficam cismadas, assim, que precisa de muitas horas e, enfim, papelzinho, um monte de coisa. Então assiste esse vídeo se você quiser saber mais profundamente sobre o devocional, mas o devocional é o seu momento com Deus. Eu acredito que ir para a escola depois que você já orou e leu a Bíblia evita muitos problemas, muitas setas malignas. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para o dia mau. Então, se você considera a rotina da escola muito pesada, faça seu devocional antes de ir para a escola, porque eu acredito que vai dar muito certo e vai ser muito mais leve para você viver esse dia do que se você deixar para fazer depois. Tem problema fazer o devocional de noite, de tarde? Claro que não. Não tem problema. O devocional é o seu momento com Deus. Você que escolhe qual o momento que você quer fazer isso. Porém, de manhã é a hora que a gente recebe esse alimento diário, sabe? Se alimenta da palavra para depois você estudar, porque com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. A segunda dica é planejar o seu dia. Poxa, muito óbvio, né? Mas tem pessoas que ainda não fazem isso. Eu mesma, muito tempo da minha vida, fui uma estudante que não planejava as coisas que eu ia fazer. Eu ia fazendo, deixando a vida me levar, entendeu? E dava muito errado, porque se eu não tenho meta nenhuma, qualquer lugar serve. Então, tenha um objetivo daquele dia, um foco da semana, um foco do dia. O que você vai estudar naquela semana? Bota no papelzinho, né? E eu já vou embalar na terceira dica. A terceira dica é você colocar metas alcançáveis. Por quê? Quando você coloca 500 coisas no papel e pensa que aquilo vai acontecer num dia só, de algumas horas que você tem de um dia, chore que não vai acontecer. É claro, você precisa colocar de acordo com a sua realidade. Se você tem amanhã para estudar, à tarde você vai para a escola, ou se você vai para a escola de manhã e tem à tarde para estudar, você tem que pensar em quanto tempo você vai demorar para estudar cada coisa que você quer estudar. Você tem que colocar metas realistas. É claro, você não vai ficar o dia todo assistindo TikTok para depois resolver estudar só de noite. Provavelmente você não vai ser produtivo, não vai ser legal, não vai ser bom para sua saúde mental. Então, planejar o dia serve para isso, para você otimizar melhor o seu dia e até mesmo para você ter momentos de descanso no meio do dia. Inclusive, eu tenho um template de estudos que tem uma aba de metas como foco da semana. Então, você pode se organizar lá, tem grade de horários, tem calendário, tem um monte de coisa incrível dentro desse template. E quando você adquire o template, você já tem 4 aulas de como colocar no celular, como colocar no computador, como usar no celular e como usar no computador. Então não deixei vocês desamparados. Você que não sabe usar o Notion, relaxa, porque tem lá tudo explicadinho e você pode aprender a usar e transformar sua rotina de estudos através da organização. Entra aqui no primeiro link que está na descrição, que você pode adquirir o template e ele tá incrível demais. A quarta
quarta dica é não se comparar. E também é outra dica que as pessoas sempre falam assim, ai, não se compare. Cara, é sério, isso é muito sério. Você comparar o seu processo com o de outra pessoa não faz o menor sentido. Primeiro, aquela pessoa é outra pessoa, aquela pessoa tem uma realidade diferente da sua, aquela pessoa tem um objetivo diferente do seu. Para de ficar comparando o seu processo com um dos outros. Você é uma outra pessoa, uma outra rotina, uma outra realidade. Às vezes na sua casa as pessoas não dormem cedo, então você não consegue dormir cedo também, e aí por isso você está com sono na aula, ou você tem uma situação, um transtorno, algo do tipo TDAH, por exemplo. Pessoas que têm TDAH têm dificuldade de estudar. Não faz sentido se comparar com outras pessoas. Você é você e você tem o seu processo. Então, peça ajuda ao Senhor para te ajudar. Tenho certeza que o Espírito Santo ele tá aí para ajudar em todas as áreas da nossa vida, inclusive na escola, né? Eu queria muito ter o Espírito Santo quando eu estudava. Queria muito ter me convertido na época que eu estava na escola. Eu só conhecia o Senhor de palavra. Eu não vivia o Senhor, sabe? Eu não vivia essa vida. E eu queria ter vivido quando eu estudava. Então, se você tem essa oportunidade, eu te convido a conhecer o Senhor e ter sua vida transformada, caso você não tenha ainda, e viver com base no Espírito Santo, que é a melhor coisa do mundo. Mas enfim, é isso. Não se compare com o processo de ninguém. A quinta dica é você sempre tirar suas dúvidas. Não leva dúvida pra casa. Não leva, pelo amor de Deus. Ah, mas eu tenho vergonha. Não me interessa. Se você tem vergonha de perguntar na hora ali da aula, pergunta depois, pelo menos. Chega no professor, não entendi essa parte. O senhor pode me explicar? A sexta dica é matéria dada, matéria estudada hoje. Matéria dada hoje, estuda hoje mesmo. Ou, se você estuda de tarde, Mariana, eu chego 7 horas da noite, 8 horas da noite em casa. Como é que eu vou estudar 8 horas da noite, 9 horas da noite? Então, você tem que ter sabedoria. Se você sabe que você estuda de meio-dia e meia, 1h30, sei lá, até 7 e pouca da noite, então o único horário que você tem é de manhã. Então, matéria que foi dada ontem, você veio pra casa, show, descansa, muito bom descansar. Acorda cedinho no dia seguinte pra estudar a matéria que foi dada ontem, né? É assim que a gente age com sagacidade. Entenda os horários que você tem disponível para estudar e estuda naquele dia, ou no seu caso, que estuda de tarde, no dia seguinte de manhã. Porque isso vai te economizar muito tempo, muito estresse, porque em semana de prova você já estudou ali, entendeu? Você só vai ali resolver questões, tirar suas dúvidas, outras dúvidas que você tenha, mas já foi estudado, entendeu? Não foi algo que você deixou para a última hora, foi acumulando até deixar para a última hora. Não faça isso. Matéria dada, matéria estudada hoje. Outra dica também da minha escola antiga. E eles sempre falavam isso e eu não fazia, né? Aluna nota 10. Queria ter feito, então faça. Entendeu? Não cometa o mesmo erro. Se você pode aprender com o erro dos outros, pra que você vai cometer os erros de novo, entendeu? Não precisa. O sábio aprende com os erros dos outros. A sétima dica é você não desistir na sua primeira nota baixa. Por mais difícil que seja. Por mais que você queira fazer medicina, entendeu? Por mais que você queira passar numa EPICAR da vida, um ITA da vida, que é mais difícil ainda, não desiste na primeira nota baixa, porque através dos erros você vai melhorando a forma que você vai fazendo. E eu também embalo essa dica com a dica 8. Então a dica 7 foi para você não desistir na primeira nota baixa. E a dica 8 é, tirou nota baixa, vê o que você errou. O que eu fiz de errado aqui? Foi a forma que eu fiz a questão? Foi a forma que eu elaborei o enunciado? Tipo, marquei o enunciado? Foi a forma que eu desenvolvi algo? O que eu fiz de errado? Se você não souber responder sozinho, analisando as questões, pergunta para os seus professores daquela matéria. Porque isso é muito importante, principalmente para redação também, né? Se você for parar para pensar. Que redação, ela precisa ser desenvolvida ali. Então, se você souber o que você fez de errado, poxa, o que eu fiz de errado aqui foi que eu fui incoerente. Então, na próxima, eu vou melhorar nisso. E isso serve para qualquer questão. Fez errado? Vai buscar entender o que você fez errado exatamente para você não repetir mais. Isso com certeza vai te fazer evoluir. Então não desista na primeira nota baixa. Ah, tirei nota baixa, eu vou chutar o balde também, vou ser a pior aluna da sala, quero nem saber. Não, pelo amor de Deus. Então tira essa dúvida, descobre o que você fez errado, se foi realmente a conta, se foi a resposta tá errada e acabou, ou se foi a forma que você fez, enfim. Tenta descobrir para não repetir. E também tem a questão de você estudar errado. Às vezes a forma que você estudou para a prova
foi errado. Então também analisa isso. Tipo, a prova de matemática, física e química, normalmente você precisa estudar por questões. Não dá pra você querer ficar fazendo resuminho de matemática. Você tem que fazer questões de matemática, né? Não é igual história, não é igual geografia. Então, às vezes você estudou para matemática fazendo resumo. Eu fazia muito isso, não fazia o menor sentido. E eu não sabia resolver nenhuma questão, porque eu ficava estudando da forma errada. Então, se é para estudar por exercício, faça exercício. Se é para estudar por resuminho, faça resuminho. Se é só para ver uma videoaula, assista a videoaula, mas faça o que dá certo. Não inventa a moda de fazer só porque é bonitinho. Estuda do jeito certo e vai dar certo. A 9ª dica é você se cuidar. Simples. Simples, mas que as pessoas não fazem. Às vezes você vai pra escola esculachadão ou esculachadona, em vez de cuidar de você. E eu não tô falando de estética, ok? Não tô falando pra você passar maquiagem às 7 horas da manhã pra poder ficar linda, alisar o cabelo, sei lá. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de se cuidar, cuidar da sua saúde mental. Se precisar de um profissional, vai até um profissional. Se não precisa, você realmente entende que você só precisa fazer algo que gosta, oração, leitura da palavra, declarar a palavra. Eu tenho aqui no meu espelho, vou mostrar pra vocês. Nem um pouco estourado, graças a Deus. Tenho aqui alguns versículos que eu coloquei no meu espelho pra poder declarar. Então, quando tá vindo... É aquele negócio que eu falei pra vocês. Quando vem o dia mal, você tem que estar preparado. Blindado na palavra. Tem que ter a palavra aqui na ponta da língua. Porque no dia mal, às vezes, a gente não declara a palavra. Então, coloca uns post-it no seu quarto de frases motivacionais, de versículos. E eu tenho certeza que quando chegar o dia complicado, você já vai estar preparado. E isso também é uma forma de autocuidado. Então, se cuida, tá? Se cuida da cabecinha, cuida do coração. E cuida do seu corpo também, tá? Não é só da cabecinha e do coração. Tem que cuidar do corpo também. Então, se alimenta direitinho, porque tudo isso influencia na forma que o seu cérebro processa as coisas. Por exemplo, você sabia que beber água com frequência ajuda na memória? Pois é. Aí você fica, não bebe um copo d'água, entendeu? E quer se dar bem numa prova. Não dá, entendeu? Então bebe aguinha direitinho, vê quais alimentos que ajudam no funcionamento do seu cérebro. Porque tem nutrientes, tem proteínas, sei lá como é que chama. Uma estudante de qualidade, que eu sei muitas informações. Mas realmente existem alimentos e coisas que você faz em relação ao seu corpo que ajudam nessa questão do cérebro, de associar as coisas, de lembrar das coisas. Então pesquisa sobre isso, entenda isso, porque com certeza vai te ajudar. Inclusive, essas dicas que eu tô dando pra vocês, todas elas estão salvas no template que eu compartilhei com vocês. Então lá tem uma aba de dicas e hábitos, tem uma aba de aplicativos para estudantes, tem uma aba de perfis e canais para você acompanhar. Então tudo isso tem dentro do template. Então dicas de como ser mais produtivo, dicas de foco, dicas de alimentos que são bons para estudantes, são bons para você aí fazer sua cabecinha funcionar melhor. Então lá tem um monte de dica incrível. Tem muita coisa legal, então acessa o primeiro link na descrição para conhecer o template. E é isso. 10ª dica. Não espera ter os melhores materiais, os melhores recursos para começar a estudar. Se você, por um acaso, não é um estudante de escola que tem ali o material didático, tudo bonitinho, eu acredito que você, correndo atrás, você consegue começar a estudar algo, caso você tenha vontade, né? Se você está assistindo esse vídeo, minimamente você tem um celular ou um computador. Se você tem um celular e um computador, você consegue estudar. Então, se você tem tido dificuldade disso porque você pensa, poxa, eu não tenho como comprar o melhor material, ou eu vou para a escola, mas não tenho o recurso que eu preciso especificamente para esse concurso, para enfim. Busca na internet, sabe? Faz o seu melhor com o que você tem. E um dia você vai ter condições melhores para fazer melhor ainda, né? Como diria o Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor na sua condição, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, se você tem um celular, um computador, use eles a seu favor. E tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu ano letivo. Você dá o seu melhor com aquilo que você tem. Mesmo que você não tenha um caderno inteligente, caneta não sei o que eu nem sei mais o nome das marcas, que eu não acompanho o mundo dos Estúdio Gran Bonitinho. Mas enfim, mesmo que você não tenha esses materiais, sabe? Você tem uma caneta simples, um lápis, um papelzinho, vai na fé. Ou se não tem também, bloco de anotações no celular e tudo certo. E tá tudo bem. Então,
Então, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, que o arroba vai estar aparecendo aqui embaixo e o link vai estar na descrição. Acesse o primeiro link da descrição para você conhecer o meu template de estudos de organização, que eu pensando assim nas dificuldades de vocês, eu fui lá e criei uma solução. Então, entra aqui embaixo para conhecer. Então, é isso. Beijo!